Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Stephanie Herculano, do Instituto Educar Cristão, e hoje, como falado e como pedido para vocês, vou apresentar a primeira Bíblia de estudos que nós temos e utilizamos diariamente e que pode auxiliar você nessa busca um pouco maior de conhecer a palavra de Deus, de ter uma leitura um pouco mais profunda, com mais conexões, tá? A Bíblia Thompson, então essa aqui é a primeira que nós temos. Vou abrir aqui assim, Bíblia Thompson, da editora Vida. A primeira coisa, antes de começar a explicar como que está estruturada a Bíblia Thompson, é muito importante a gente entender que ela não é uma Bíblia de estudos com comentários bíblicos, mas é uma Bíblia de estudos com conexões de versículos em cadeia temática. Então é muito mais fácil. Estou lendo um trecho da Bíblia e ela já me indica outros trechos da Bíblia que tem esse mesmo assunto, uma mesma palavra, que pode trazer mais robustez para um tema que você pretende conhecer mais a fundo ou abordar, às vezes construindo uma ministração em cima disso. Então aqui a gente já consegue ver, logo de cara, que ela tem esses versículos em cadeia temática, estudos ilustrados, suplementos arqueológicos e concordâncias e mapas. Então ela, apesar de não ter comentários bíblicos, ela traz um conteúdo muito bom em relação a gente conseguir ver a Bíblia de uma forma mais geral, mais panorâmica, tá? Então deixei algumas marcações aqui pra gente conhecer a Bíblia. E ela própria, se vocês verem aqui, ela traz de forma mais específica onde que a gente pode encontrar os conteúdos que ela tem. Então, princípios de estudo da Bíblia, os melhores conteúdos de estudos, temas em cadeia, leituras bíblicas, esboço de estudos bíblicos, análise de livros da Bíblia, estudos de personagens, harmonias bíblicas e estudos ilustrados, suplementos arqueológicos, concordância bíblica abreviada, mapas bíblicos. Então são todos esses os conteúdos que a gente consegue encontrar nela, tá? E aí, nesse prefácio, ele fala, que essa edição é a Almeida Edição Contemporânea Revisada. Depois a gente até pode falar sobre os tipos de edições que existem da Bíblia, por que tem esses tipos. E é legal a gente conhecer também, mas o ideal é que a gente tenha uma versão um pouco da Bíblia que sejam um pouco mais fidedignas com a tradução daquelas reais passadas e tudo mais, porque ela traz um sentido mais literal daquilo que foi dito anteriormente. Tem algumas versões hoje em dia que elas atualizam tanto para a linguagem de hoje que a gente não consegue entender o que era aquilo no sentido realmente que quis dizer naquela época que foi escrito, tá? A vantagem de mudar as versões é porque a gente consegue até não entendi o contexto da palavra, não sei o significado, e às vezes você mudando, você tem uma palavra semelhante ali que você, agora eu entendi o contexto, então fica mais fácil, tá? Bom, voltando aqui para a Bíblia, a gente consegue ver então que ela própria traz algumas dicas acerca dos usos dela, Então ela fala que o capítulo sempre começa com um número em negrito maior, vai explicando todos esses pontos. E aí a gente pode até mostrar aqui, um pouquinho, depois aí eu volto pra cá. Então a gente vê, Gênesis, o número 1, ele é maior, então sabe que esse é o número do capítulo. E os versículos são números menores, esse é o que é normal, normalmente de todas as Bíblias, tá? E aí ela dá uma explicação de como utilizar a própria Bíblia. Então ela mostra que são referências em cadeias, e essas referências elas são umas notas marginais que ficam nas laterais, trazendo os conteúdos relacionados com o tema que você está lendo realmente da Bíblia, tá? E
esses conteúdos, ó, eles, por exemplo, aqui ela traz o exemplo de Salmos 23. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E vai trazendo tudo ele. E do lado tem... então onde que fala que o Senhor é meu pastor? Então, ele traz a referência aqui, ó, 10:34, Cristo, o pastor. E aí, esse Cristo, o pastor, então já mostra onde que vincula isso. Eu vou achar esse número 10:34 e trazer as referências a respeito de Cristo como nosso pastor, né, nessa ideia. E aí, outras coisas também, que a cada palavra, não todas as palavras, mas a gente vai fazendo esses vínculos, e todos esses vínculos, né, das ligações dos versículos em cadeias de referência, eles terminam quando tem um símbolo, eu chamo de triângulo, mas é um delta, né? Deixa eu ver se esse símbolo aparece por aqui. E aí você, aqui ó, o símbolo delta, não sei se consegue enxergar, mas é um triângulo. Então, quando você vê uma referência com esse símbolo, quer dizer que você está vendo a última referência da cadeia toda desse tema, né? Então, é legal porque você consegue identificar essas referências em cadeia de uma forma que você consiga ir por toda a Bíblia, né, de acordo com a referência deles aqui, identificando esses temas, tá? E aí eles interligam mais de 100 mil versículos, né, dando mais de 7 mil cadeias aqui de versículos e temas, é muito legal, tá? E essa Bíblia, de um modo geral, apesar de não trazer estudos específicos, ela traz essas cadeias temáticas em 5 vertentes. Então, a doutrina, a vida cristã, história, biografia e um fundo bíblico, panorâmico. Então, é legal a gente ter essa visão como um todo. Assim, muitas vezes a gente até pretende, eu quero saber o que significa esse contexto aqui, quero comentários a respeito desse contexto, para eu ter um suporte maior. Só que a gente tem que entender que a própria Bíblia se explica. Então, não é porque a Bíblia não tem um comentário bíblico que ela não é uma Bíblia de estudos. Ela também é, né? Diferente das Bíblias normais, que às vezes só tem a Bíblia em si e não tem mais nada, essa aqui a gente consegue ter uma visão melhor, uma visão maior a respeito daquilo que é apresentado na Bíblia como um todo. Bom, deixa eu caminhar aqui. E aí, eu separei aqui, então, mais um trecho, ó. Logo em Gênesis, antes de começar o livro mesmo, ele dá um panorama de todos os de todos os livros da Bíblia. Então, ele traz o Antigo Testamento. E dentro do Antigo Testamento, quais são os livros do Pentateuco? Quais são os livros históricos, os livros de poesia, os profetas menores, maiores. Aí tem o trecho de 400 anos de silêncio. Depois vem o Novo Testamento. Quais são os livros históricos, as epístolas paulinas, as epístolas gerais e o Apocalipse. Então, a gente consegue, botar um pouquinho pra cá, a gente consegue ver aqui, de um modo geral, todos os livros separados por tipos de escrita. Porque a gente tem que, quando vai estudar um livro em específico, tem que entender qual que é aquela narrativa, ou é uma carta, por que foi escrito em carta, ou por que foi escrito em forma de poema. Então, a gente entende a forma de apresentar um livro, é uma forma diferente de estudar um livro de outro, então isso é muito importante. E aí, percebe que aqui, no centro tem a Bíblia, e do lado são as referências. E é legal que sempre no início, aqui, ele traz não um resumo, mas quem é o autor, então no caso aqui de Gênesis é Moisés, e traz uma palavra-chave. Então, nesse caso de Gênesis é o princípio. Gênesis, né? Então, o princípio. Mas todos os livros têm isso também. Então, eu posso até mostrar aqui de Mateus. Aí eu volto. Mateus. Em
Mateus mostra o autor Mateus, a análise do livro. Então, é o cumprimento e até mostra os pensamentos enfáticos, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E se de fato você for ler e estudar Mateus, ele traz muita referência de como diziam os profetas, para se cumprir aquilo que os profetas falavam. Então, ele traz essa visão de que Jesus, ele veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Então, ele traz esse resumo aqui. E aí, algo legal também aqui, na divisão do Velho e Novo Testamento, a gente consegue, tanto que no primeiro fala sobre os livros, e no segundo fala sobre essa diferença entre o que é o Antigo e o que é o Novo Testamento com base em Jesus Cristo. Então, ele traz, em Jó, o que é anelo, já no Novo Testamento. Em João, traz o que é a realização. No Velho Testamento, mostra em Gênesis Deus como Criador. Já em Gálatas, mostra Deus como Redentor. Então, a gente já consegue ver esse vínculo de cadeias em paralelo aqui, né, mostrando a diferença do antes e depois, também para ter essa visão geral da Bíblia. Isso é muito legal, tá? E aí, por fim, ele tem novamente aquele índice que eu li no início. E aí, esse índice, de fato, é onde começam todas as referências e tudo mais. Como são muitas, né, não pretendo passar todas nem por nenhuma assim específico, não é o objetivo aqui, né? E também ele mostra até os melhores métodos de estudos. Então ele fala que se você quiser estudar sobre temas, né? Então um tema específico, que nem utilizando aqui mesmo aquele exemplo de Jesus como um pastor, aí ele vai trazer Jesus como um pastor do quê? Então a gente pode fazer assim em cadeias, ou pode ir pelo método biográfico, estudar a respeito de um personagem bíblico, que aqui fala a respeito de alguns, a respeito de um livro em específico, a gente pode fazer esse estudo também, ou de um capítulo, ou memorizar algum versículo que vai ser relevante. Então ele traz dessa forma também. Aí ele dá sugestões de leituras bíblicas, então a adaptação da verdade, vai trazendo todas essas referências sobre a adaptação da verdade. Algo legal que também traz nessa visão de panorama bíblico é a respeito da história do Antigo Testamento, e também faz isso de novo, contando toda a história, desde a queda, o dilúvio, dispensação das raças, e a gente vai vendo tudo aqui de uma forma muito geral, e trazendo sempre os números de referência para que depois a gente possa consultar nas referências dele. E aqui do lado ele traz uma história secular. Então a gente consegue ter a visão da história bíblica e ao mesmo tempo o que está acontecendo na história secular. Então, por exemplo, no período de Juízes, foi de 1394 a 1095. Lógico que é de antes de Cristo, né, até mais próximo de Cristo, então por isso que vai diminuindo. E aí, o que tem mais ou menos nesse período? O Império Assírio, então a fundação do Reino Assírio, fundação de Roma, e aí a gente consegue ter essa visão dos dois acontecimentos, tanto o da Bíblia, né, da história da igreja, quanto da história secular. A mesma coisa do Novo Testamento, tá? E aí ele começa a trazer algumas referências também. Então, a análise de livros sempre traz o autor, a origem do livro, o tema principal desse livro, né? Então, sempre antes de você começar a ler o livro em si, é legal ler a respeito dessa análise do livro, porque você já vai na intenção de entender aquilo que o autor quer que você entenda, né? Então, para que ele escreveu aquela carta, para que ele escreveu aquele conteúdo em si, tá? É bem legal. Estudos de personagens, como eu disse, não temos todos os personagens, mas se de repente você for estudar, eu quero estudar sobre Mateus. Tem Mateus aqui? Então vou ver se tem Mateus. E aí começa a estudar a respeito dele. A gente vê Samuel, Gideão, Davi, então tem vários autores. E por fim, um suplemento mais arqueológico. Para quem gosta de estudar a respeito da história mesmo, entender os artefatos, entender, será que a Torre de Babel existiu? Será que o Muro de Jericó existiu? Então, eles conseguem ter nesses artefatos arqueológicos tudo aquilo que foi
descoberto durante a história, né? E conseguir identificando realmente o que era, o Getsemane aqui, ele fala a respeito. Então a gente consegue ver todas essas histórias de uma forma mais investigativa, como suplemento mesmo da história, né? Arqueológico. É muito legal. E por fim, essa era uma visão geral do que eu queria mostrar para vocês, né, a respeito da Bíblia Thompson. E aconselho vocês a comprarem. Nós compramos na Família Cristã, né? Hoje já nem sei quanto tá o preço, mas eles entregam rápido, eles são de muita segurança e é muito legal porque vocês conseguem ter essa visão, né, a respeito da história da Bíblia, né, da história do povo de Deus, de uma forma muito ampla e ao mesmo tempo entendendo o contexto geral, né? Não só um trecho, eu sei sobre a história de Davi e Golias, mas o que isso tem a ver na história como um todo? Qual que é a relevância? Né? A gente consegue ver desse jeito. Então, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais dúvidas a respeito dessa Bíblia, podem perguntar pra gente. E se de repente vocês quiserem, eu quero falar sobre uma Bíblia específica, tal, a gente pode falar também. Estamos planejando mostrar mais outras Bíblias que a gente utiliza para os nossos estudos, né, e no nosso dia a dia de leitura. E é isso, não esqueçam de compartilhar com outras pessoas, com seus amigos. Não esqueçam de curtir também e falar para outras pessoas seguirem nossa página, @educar.cristão. E não esqueçam de seguir a gente lá no Spotify também, tá bom? Até mais e fiquem com Deus. Tchau, tchau!